Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos em tempos de coronavírus e de isolamento social, com as nossas videoaulas de comunicação e gestão de crise. Hoje entramos em uma nova unidade didática e na sua primeira sessão vamos tratar da importância da mídia como elemento de comunicação na gestão da crise. Os nossos objetivos são os que estão projetados, que vocês consigam interpretar a importância e as atribuições da equipe de comunicação na gestão da crise e compreendam como responder a temas negativos. Esse é o sumário que vamos seguir, iniciando vendo por que a mídia gosta de crise. Há um consenso entre, particularmente, os empresários e autoridades, que a mídia só trata do que é ruim. Mas nós vamos ver que não é bem isso. Na segunda parte, nós abordaremos como, enquanto equipe de comunicação, responder a temas negativos, concluindo com um trabalho individual para solidificar os conhecimentos. Vejamos por que a mídia gosta tanto de crise, de notícias ruins. Porque a mídia vai atrás daquilo que dá audiência. Todo órgão de mídia é um empreendimento comercial que precisa dar lucro. E esse lucro só vai vir se ele tiver ouvinte, leitores, telespectadores. E o que atrai isso é o inusitado, o diferente, o inusual. Isso é que dá audiência. Por isso que a mídia fareja a crise. Essa frase é um tema consagrado em cursos de comunicação. Notícia não é o cachorro mordeu o homem. Isso acontece com certa regularidade. Notícia é o homem mordeu o cachorro. Este é o inusual. Hoje, quem trabalha com comunicação tem sempre que considerar a presença da internet e a instantaneidade da notícia. Um fato que aconteça na China, desde que haja um smartphone e um sistema de internet presente, em poucas horas estará no mundo todo. Isso leva a uma consequência. E não se deve tentar esconder notícia. Considere sempre que há um celular a postos para fotografar ou filmar aquilo que vocês não querem que seja fotografado ou filmado. Não tente esconder, porque vão deixar a empresa ou o órgão público numa situação muito pior. Há que saber que cada mídia tem uma forma de abordagem e um tempo de resposta. Tudo que é propagado pela internet é muito mais rápido, então a reação tem que ser também mais rápida. Notas para o jornal se sabe que vai sair no dia seguinte. Então tem um tempo de demanda mais prolongado. Televisão é mais ou menos instantâneo. Então cada órgão de mídia, cada elemento de mídia tem um tempo de resposta e uma forma diferente de tratar a notícia. Voltamos a falar na internet porque é muito importante. Isso também já virou chavão. A internet reduziu o mundo a um clique. Com isso, as nossas noções de espaço e tempo têm que ser ajustadas. Já eu não posso reagir como reagiam
agente de comunicação de 50 anos atrás, onde a preocupação seria com o rádio, mas o rádio depende de uma montagem, de uma estrutura, ou seja, havia um determinado tempo para preparar a resposta. Hoje, a instantaneidade da internet obriga que as equipes de comunicação estejam com a resposta pronta. Nem que seja a resposta, estamos apurando e vamos esclarecer. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Então, com isso, chegamos à resposta da pergunta: por que a mídia gosta de crise? Porque a crise é o inusitado, é a normalidade, é aquilo que vai gerar audiência e, consequentemente, vai dar lucro à empresa do meio de comunicação. Continuando o nosso debate sobre por que a mídia gosta de crise, eu gostaria de deixar duas perguntas para a sua reflexão. Refletiram? Sabem a resposta? Rachadinha é aquela prática que parlamentares, maus parlamentares fazem de recolher parte dos vencimentos dos seus funcionários de gabinete. Todos devem ter lembrado que começou com uma investigação do Ministério Público do Rio e listaram 47 deputados estaduais do Rio de Janeiro suspeitos. Entre eles, o deputado Flávio Bolsonaro, filho do então candidato a presidente, e foram prosseguindo as investigações. Eu não vi em nenhum órgão de imprensa nenhuma notícia sobre os outros 46. Mas sobre o caso do agora senador Flávio Bolsonaro, é quase todo dia. Além de realmente uma campanha que se nota dos órgãos de imprensa contra o presidente Bolsonaro, estão usando essa pretensa irregularidade do filho dele para atingi-lo, há a própria, o inusitado da notícia. O fato do parlamentar fazer rachadinha, logo se esgotaria. Mas quando esse parlamentar é o filho do presidente, particularmente se eu quero fazer ou produzir notícias negativas a respeito desse presidente, vai estar sempre na mídia. A outra pergunta: vocês têm visto notícias sobre o desmatamento da Amazônia? Notícias sobre assaltos? Assalto até que agora retomaram, porque se cansaram de tanta notícia sobre a pandemia. Mas desmatamento da Amazônia ninguém mais fala. Será que parou? Não existe mais? Ou será que há notícias que despertam muito mais interesse? Outra coisa que se diz muito quando se trata de comunicação é se aconteceu alguma coisa de errado com o seu órgão ou sua empresa, reza para que aconteça algo pior, porque aí a repercussão do seu vai ser menor. É preciso saber que, no caso da empresa ou do órgão público, no embate entre ele e a mídia em busca da notícia e do esclarecimento, o que está em jogo é a reputação, seja da empresa, seja do órgão público. Nós já vimos que o primeiro a ser modificado, e pode ser modificado com muita facilidade, é a imagem, porque a imagem é instantânea.
A imagem é temporária, mas a reputação não. A reputação é construída ao longo dos anos, mas uma grave crise pode afetar a reputação da empresa, que é algo muito sério. A imagem pode ser reconstruída, até com certa facilidade, mas a reputação não. E, finalmente, não é uma boa ideia entrar em atrito com a mídia, brigar com a mídia, tratar mal a mídia. Por exemplo, o nosso presidente insiste em tratar mal a mídia, né? Acusando sempre a imprensa de divulgar coisas assim, assado. É necessário ser mais flexível. Não é ser subserviente, vergar-se à mídia, tá? Mas sim tratá-la com respeito, fornecer notícias para ela quando necessário. A mídia vive de notícias. Não sei se vocês sabem como é que se processa num órgão de mídia a busca de notícias. De manhã tem uma reunião com o editor que define a pauta do dia. Então o repórter sai à rua, seja de que órgão de mídia for, de rádio, televisão, de jornal, com a pauta. E ele tem obrigatoriamente que atender aquela pauta, senão ele vai para o olho da rua. Então, se ele não conseguir notícias sobre a pauta que ele é encarregado, ele vai inventar, tá? Ou vai buscar outras fontes. Por isso que é necessário que a empresa, que o órgão, sempre busque atender a imprensa. Seguindo com o nosso sumário, nós vamos tratar do item seguinte, que é a comunicação e a crise. Para dizer da importância da comunicação na gestão da crise, tá? Vamos considerar esse fato, que se ela não for bem conduzida, tá? A percepção do público pode ser extremamente negativa, prejudicando a imagem da empresa ou do órgão público, ou talvez até sua reputação. Essa frase não é novidade para vocês, mas eu a repeti pela sua importância. O preço de uma crise de graves proporções é extremamente alto. Nós temos que estar atentos a isso e buscar administrar a crise e minimizá-la desde o seu início. Por quê? A imprensa vai vasculhar a organização, vai vasculhar o órgão público e vai começar a tirar esqueleto do armário. Essa expressão quer dizer que vai relembrar fatos negativos que não é interessante que sejam relembrados, que vão prejudicar ainda mais a imagem da empresa. Por isso que entrar em atrito com a mídia é uma péssima ideia. Nos slides à frente nós vamos ver como tratar com a mídia. Administrar a crise é composto de dois fatores. O primeiro deles é administrar o fato gerador da crise, aquilo que provocou o acontecimento da crise, que normalmente é pela equipe de administração. E administrar a comunicação da crise é dar nossa versão do que aconteceu, como foi o acidente, por que aconteceu, que providências estão sendo tomadas para ele não acontecer mais, qual é o apoio que nós estamos dando às vítimas. Essa é a oportunidade de nós apresentarmos nossa versão. Nós já vimos que mais importante que o fato é a versão do fato. E, sobretudo, repito, sobretudo, não tentar esconder os fatos negativos. É muito pior. Melhor que eles sejam apresentados de uma maneira favorável a nós do que
a imprensa descobri-los e aí sim vai apresentá-los como ela bem entender. Na sequência, nós iremos ver quais as principais atividades da equipe de comunicação durante a crise. Primeiro, é necessário que se tenha plena consciência que a equipe de comunicação tem um papel fundamental na solução da crise. Nós vimos no slide passado que administrar a crise compõe-se administrar o fator gerador e a comunicação. Daí é a sua importância na solução da crise. Máxima presença no local da crise. Todo o pessoal de comunicação, deve se deslocar para onde aconteceu a crise. Estar ali próximo. Tá? Montar um apoio à mídia, com um cafezinho, meio de transmissão, se necessário até computadores. Tomar atitudes simpáticas à mídia. Nos casos maiores, montar uma redação no local. Então, levar não só a equipe, mas todo aquele equipamento tecnológico que é necessário para que a equipe trabalhe. Certo? Em empresas de prestação de serviços, recomenda-se que seja montado um call center. Call center é aquele centro com várias pessoas atendendo o telefone que dão informações para quem telefona. Isso, particularmente em acidentes aéreos, é muito utilizado, porque as vítimas são em grande número e seus familiares ficam buscando informações. Então, ativar um call center é muito interessante. Dá um atendimento prioritário à imprensa. Nós já vimos, não é interessante brigar com a imprensa. Recebê-la, tratá-la com cortesia, fornecer um cafezinho, um local para que os repórteres trabalhem. Isso não vai ser definitivo para que só publiquem coisas positivas, mas pelo menos é uma tentativa de abrandar a publicação de coisas negativas. É importante que se estabeleça uma rotina com a imprensa. Vocês viram, quando o ministro Mandetta era ministro da Saúde, que se estabeleceu que às 16 ou 17 horas, todos os dias, havia uma conferência de imprensa no qual eram informados os dados do dia e atualizado os gráficos, e o ministro Mandetta, que tem muita desenvoltura, é preciso reconhecer, ele fala bem, se expressa bem na TV, atuava como âncora e como porta-voz. Mas é importante isso, que se crie a rotina. Esse que vocês estão vendo aí, vocês devem se lembrar dele. É o tenente, um sobrenome japonês, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que era o porta-voz da Polícia Militar nas operações de resgate de Brumadinho. Então, todo dia ele se reunia com a imprensa, em horário certo, transmitia os dados do dia. Uma coisa importante para vocês terem sempre em mente: imprensa adora números. Então, vocês têm que dizer, olha, hoje trabalharam 50 homens, 20 helicópteros, 12 caminhões, 14 caminhonetes. Quanto mais números, melhor para a imprensa. Certo? Então, quando forem transmitir suas informações, isso aí é importante. Tipo, tivemos 300 casos confirmados no dia de hoje. Com isso, o número de casos totais sobe para tanto, com tantas mortes, tantos recuperados e um índice de tanto por cento de cura. São dados que a imprensa gosta, dados numéricos.
monitorar a mídia. É importante que uma parte da equipe fique vendo o que é publicado nos jornais, o que sai na televisão, o que está na internet, para que a equipe de comunicação possa avaliar como está sendo seu trabalho e, às vezes, até mudar de estratégia. Na continuação, abordaremos os tópicos chaves dessa parte que nós vimos. Por que a mídia gosta de crise? O primeiro tópico importante é aquele que diz que não é que a mídia só se interessa por notícia ruim, é que notícia ruim é que dá audiência. Por isso, quem é da imprensa vai atrás da notícia que foge do comum, foge do usual. Quando um executivo aparece nos canais de mídia, se expondo e fazendo propaganda do produto da sua empresa, as pessoas podem segui-lo, tanto na hora das boas ou das más notícias. Aquela empresa que se comunica bem, que consegue ter a simpatia, eu diria nem a simpatia, se conseguir a neutralidade da mídia, já é uma grande coisa. Tem maiores chances de amenizar os efeitos prejudiciais da crise. Não se preocupar com a comunicação vai levar a que a mídia publique o que quiser sobre o que está acontecendo. Isso provavelmente, ou quase certamente, será muito negativo para a empresa. Nós já vimos, administrar a crise é administrar o fato gerador da crise e a comunicação. A hora de dar a nossa versão. No prosseguimento, nós vamos ver como tratar com temas negativos, temas que vão prejudicar a empresa ou órgão público. Nós veremos o que fazer quando há vítima, veremos que as pessoas sempre têm prioridade, a eficácia das notas pagas e, ao final, os tópicos chaves. Vamos lá, então. Essa é uma imagem muito comum. A autoridade ou o VIP sai e os repórteres o atropelam com os microfones. E ele tem que estar preparado para isso, pois é quase uma agressão. Ora, se administrar a crise é administrar o fato gerador e transmitir a nossa versão dos fatos, se eu controlar o fato gerador e acertar o discurso com a mídia, a crise está quase acabando ou sob controle. Há que sempre informar corretamente. E às vezes você não dispõe dos dados para informar corretamente. Não tenha vergonha de dizer, olha, eu vou informar a vocês assim que nós tivermos dados consolidados, para informar bem. Peçam esse tempo. A imprensa vai compreender, desde, obviamente, que esse tempo seja razoável, certo? Porque isso leva a que você não faça comentários se não tiver uma resposta precisa. Eu já disse do gosto da imprensa por números. Então, obtenha esses números. Até extrapole, coloque a equipe de comunicação e pensar em outros números possíveis de serem perguntados. Os tenha à mão. Certo? Não deem respostas vagas que vocês ficam desacreditados como porta-vozes.
E não se esqueçam, não, perdão, não se esqueçam dos empregados. Eles também têm que ser informados. Eles também têm que saber o que aconteceu, que tratamento está sendo dado às vítimas, como é que estão sendo amparados seus familiares, porque eles são diretamente tocados pelo acidente. Então, não se esqueçam de informar também os empregados. Como tratar de temas negativos quando há vítimas? Talvez é a parte mais sensível e delicada da administração da comunicação na crise. É como tratar do tema quando há vítimas. Há alguns princípios que nós temos que tratar deles. Primeiro deles, e é basilar, é fundamental, parentes devem ser informados primeiro. Vocês devem ter acompanhado nos acidentes aéreos, as companhias se esforçam para montar não só um call center para atender os parentes, mas, sobretudo, só divulgar a lista de vítimas depois dos parentes serem informados. Porque não há nada pior do que um pai ou uma mãe tomar conhecimento que seu filho faleceu pela imprensa, sendo que é obrigação da companhia fazer isso. Então, sempre deem prioridade aos parentes. A mídia sempre vai escolher dois contendores. A parte mais fraca vai ser sempre apresentada como vulnerável, fraca, é a guerra do Davi contra Golias, da pessoa contra a empresa, do homem contra a máquina. E a empresa ou órgão público vai ter sempre, ou vai se tentar sempre apresentá-lo como o vilão, normalmente arrogante e incompetente. É esta impressão que nós temos que mudar. Mostrar que a empresa é competente e não é arrogante, dialoga com a mídia. Uma coisa muito importante, não dourem a pílula. Se houve mortos, diga que houve mortos. Se houve feridos com gravidade, houve feridos com gravidade, feridos com menor gravidade. Não tentem esconder, não tentem fazer a coisa mais bonita do que é. Você perde credibilidade e a imprensa se torna ainda mais rigorosa. Não negar, isso nós já vimos. Não negar o que aconteceu. Óbvio, se houver uma inverdade, há que negar. Mas o que aconteceu não deve ser negado. Informar o apoio que está sendo dado aos familiares e às vítimas. Estão evacuando para o hospital tal, lá em Porto Alegre, no helicóptero da empresa, fulano e beltrano que sofreram acidentes mais graves. Os familiares estão sendo recebidos no centro de recepção, onde eles têm não só informações, como um lanche, psicólogos para apoio. Isso é importante, isso suaviza a imagem da empresa. Sempre que tiver grupos de ativistas, podem saber que vai agravar a crise. Então, se possível, neutralizá-los, impedir até que eles cheguem perto do local. Porque a forma de atuar desses grupos é sempre buscando um confronto, fazendo barulho, coisas que não são nada positivas para a empresa. É importante que o presidente da empresa, que o chefe do órgão público, que provocou o acidente, que vá visitar
as vítimas que estão baixadas ao hospital. Isso é simpático, isso dá uma imagem positiva para a empresa. Lembre-se sempre, nos cases que nós vimos, tá? Aqueles dirigentes que tardaram demais em visitar o local do problema prejudicaram a imagem da empresa ou órgão público que representam. Então, o presidente, o diretor, o chefe devem visitar as vítimas no hospital, devem acompanhar enterro dos que faleceram. Isso dá uma imagem positiva. Passemos aos outros tópicos, onde nós veremos a prioridade que as pessoas têm e que notas pagas não explicam a crise. Isso é uma verdade muito importante na comunicação. As pessoas sempre primeiro, ou seja, eu tenho que dedicar minha atenção, dar prioridade ao atendimento a pessoas. As coisas, o atendimento vem depois. Então, sempre pessoas em primeiro lugar. Vamos primeiro socorrer as vítimas, vamos apoiar seus familiares, vamos dar satisfação à opinião pública, que são pessoas. É importante que tanto o porta-voz como notas publicadas na imprensa destaquem o pesar pela existência de vítimas, sejam elas fatais ou não. A empresa ou órgão público sempre tem que lamentar, certo? A perda de vidas ou um acidente mais grave. E não lamentar prejuízos financeiros ou materiais. A fábrica, pode ter sido demolida pelo incêndio ou pelo problema que teve. A expressão correta é: prejuízos materiais não têm tanta importância. Isso se recupera. O importante são as pessoas, o importante são os operários. Essa é a afirmação do comunicador. Qual é a ordem de importância que a gente tem que observar? Nós já sabemos que o primeiro são as pessoas, mas depois vem mais. Essa é a ordem de importância. As pessoas, o meio ambiente, as propriedades, as instalações e, por último, o dinheiro. Aliás, dinheiro nem é bom mencionar, porque nunca é simpático. Que a resposta ou o pensamento do público é uma empresa grande, tem muito dinheiro, perde um pouco aqui, mas já vai ganhar. Certo? Observem a importância dos assuntos como devem ser tratados. Primeiro a pessoa, depois o meio ambiente. Houve danos ao meio ambiente? Não houve? O que é que impediu um dano maior ao meio ambiente? Foi alguma ação da empresa? Tem que ser destacado. Olha, o incêndio só não foi maior, não aumentou a poluição, porque as medidas de controle do incêndio foram tomadas rapidamente por nossa turma de socorro, etc, etc, etc. Tem que destacar essas coisas. Notas pagas. O que são notas pagas? São textos publicados em jornais, lidos em rádio, é menos frequente. O normal é a publicação em jornal e na televisão, certo? E é bem destacado que aquilo está sendo publicado, certo? Não aparece com o nome de nota paga, mas sim publicado a pedido. Se destaca que aquilo não é opinião do meio de comunicação, é opinião de quem está produzindo a nota paga.
ela tem uma eficácia muito controvertida. Tá? Ela só deve ser usada se a mídia se recusa a publicar a versão da empresa. Tá? Aí não tem outro jeito, a empresa tem que expor sua versão. E se a mídia não der espaço, você publica. Mas isso é muito difícil de acontecer, até porque a mídia tem a obrigação de ouvir os dois lados para publicar a notícia. Elas podem ser úteis para se desculpar. Vocês já viram muitos casos como esse. Tá? A Vale mesmo publicou uma nota paga de meia página nos jornais, de 1 minuto e meio na televisão, que 1 minuto e meio é tempo muito grande para a televisão, explicando o que tinha acontecido, o que tinha sido feito, as providências sendo tomadas, ou seja, tentando melhorar a sua imagem. Para isso, elas podem ter utilidade. Tá? Também pode ser muito usada em casos de recall. Recall é aquele chamamento para proprietários de algum produto da empresa que necessitam de um reparo. Foi constatado um problema original na fabricação e a empresa quer repará-lo. E aí ela publica o recall. Atenção, proprietários do carro Chevrolet Onix, anos 2010 a 2012, séries tais e tais, por favor, procure a concessionária, onde vai ser feita a troca da rebimbela da parafuseta gratuitamente. Ponto. Isto é um recall. Agora, sempre é mais eficaz, dá mais credibilidade se você reúne a imprensa, coloca um porta-voz a transmitir os dados, coloca só verdades, ainda que essa verdade seja apresentada com cores mais suaves, porque você pode dizer a mesma coisa empregando termos diferentes. Isso é a ciência da comunicação. Você pode dizer que o acidente aconteceu, que a pessoa errou. Aí, para suavizar, você diz, a pessoa se enganou. Fulano mentiu. Você diz, fulano estava equivocado. Você está dizendo a mesma coisa com palavras mais suaves. E, finalmente, a carta à imprensa com um desmentido é um meio eficaz. Tem o problema da publicação. O jornalista, a empresa vai publicar ou não aquela carta se quiser. Ela não é obrigada, certo? Mas, de qualquer maneira, causa um certo constrangimento ao jornalista que publicou a matéria, que vai procurar apurar melhor os seus conhecimentos numa próxima vez. Tópicos chaves de como responder a temas negativos. Nós não podemos ignorar a mídia. Nós temos que ter sempre em conta que ela tem um peso muito grande na formação da opinião pública. E se nós a deixarmos de lado, ela vai publicar o que quiser. É consagrado que os governos, os órgãos públicos são lentos na tomada da decisão, particularmente nessas situações, porque tem implicações políticas. Acontece que a equipe de comunicação já tem que ter, previamente e com o consentimento da autoridade, coisas preparadas, já pré-respostas preparadas para diferentes coisas que podem acontecer, e essas
pré-respostas já podem ser adaptadas, né, quando realmente o fato gerador de crise acontece. Sempre pessoas em primeiro lugar. Né? Isso aí é fundamental. Pessoas em primeiro lugar. Se você se preocupar em apenas resolver o problema, você está dando uma solução pela metade. Nós temos que administrar o fato gerador do problema, mas temos que administrar também a comunicação. E que a nota paga, ou a nota publicitária, tem uma eficácia discutível, além de ser cara. Né? Porque imagine uma nota de 1 minuto na televisão, em horário nobre, é um valor absurdo. Então tem que ser pesada com muita seriedade se você usa a nota ou não. Chegamos ao trabalho individual, que vai consistir no seguinte: vocês vão ler uma reportagem do G1, que eu transcrevi nos slides seguintes, certo? E com base no que vocês leram, atuando como chefe de comunicação do Clube de Futebol e Regatas Flamengo, né? Vocês vão responder essas perguntas que repórteres fariam para vocês numa entrevista coletiva. Recordem-se de tudo que nós vimos e redijam as respostas. Após isso, mandem para o meu e-mail no AVA, que está aí. Tá? josé.aleal.educadoresnet.br. Ok? Finalizo. Essa aí é a reportagem, ipsiliteris, copiei e colei, tá? Que vocês vão ter que ler para formularem as respostas. E com isso nós encerramos nossas atividades de hoje. Agradeço pela atenção, espero que tenham absorvido os princípios da comunicação na crise e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser.